Olá! Hoje nós vamos conversar sobre rotina de sono e volta às aulas. Se você tem um pequeno aí em casa de 0 a 2 anos e você precisa colocá-lo na escola, ou para que ele tenha socialização, ou por motivo pessoal seu de trabalho, tenho certeza que nesse momento você está se sentindo desafiada. Como é que eu vou administrar sono, alimentação, atividades? Então eu vou deixar algumas dicas e orientações para você. A gente sabe que até os 2 anos de idade, a criança tem uma necessidade de fazer sonos diurnos, que nós chamamos de soneca. Uma criança de 6 meses, por exemplo, vai precisar fazer 3 sonecas, uma de manhã, uma na hora do almoço e uma no meio da tarde. Uma criança de 1 ano já tem necessidade de 2 sonecas, uma no meio da manhã, uma no meio da tarde. Uma criança de 2 anos já faz uma soneca única após o almoço. Então é muito importante você entender essa distribuição de sono para fazer as suas escolhas. Sempre lembrando que crianças até os 2 anos de idade dormem cedo, sim, por volta de 7, 8 horas da noite, e também acordam cedo por volta de 6, 7 horas da manhã. Mesmo que essa criança for para a escola no período da tarde, eu recomendaria fortemente que ela acordasse cedo, visto que é o horário mais natural do corpinho, mais fisiológico. É o horário que a gente produz melatonina por volta das 6, 7 horas da noite e a gente para de produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, por volta das 5, 6 horas da manhã. E também essa criança ainda necessita fazer alimentações com horários e intervalos mais curtos. Então, geralmente uma criança dessa idade mama ou se alimenta com intervalo de 2 horas, 2 horas e meia. E tudo isso precisa ser levado em conta na hora de escolher o melhor horário para o seu filho estudar. Se ele for estudar no horário da manhã, é bem possível que lá no local que ele vai dormir não vai estar tão silêncio quanto no ambiente da sua casa. Então a sonequinha da manhã deve ficar um pouco mais encurtada, alguma coisa em torno de 40, 50 minutos. E tudo bem, porque daí na parte da tarde em casa, você escurece o ambiente, deixa tudo mais quietinho e essa criança pode fazer uma sonequinha um pouco mais alongada, com uma duração de 1h15, 1h20. Eu não recomendaria sonecas muito maiores do que isso, porque pode faltar sono no meio da madrugada se você deixar, por exemplo, uma criança de 1 ano fazer uma sonequinha de 2 horas e meia a 3 horas. É importante você conversar com a escola e perguntar qual o horário que habitualmente eles colocam essa criança para soneca, até para que você possa no sábado e no domingo manter uma rotina semelhante. A criança nessa idade aprende por repetição de hábitos e comportamentos e não por linguagem. Então, se você repete todos os dias da semana do mesmo jeito, o mesmo horário, essa criança tem muito mais facilidade para aprender. E não se assuste, as primeiras 2 semanas, realmente o seu filho pode ficar mais irritado, dando sinais de sono fora do horário que você gostaria, mas é uma adaptação. Logo, logo o corpinho dele entende, à medida que todos os dias vocês repetem uma mesma rotina.